la dignidad y la santidad en el hogar. ¿Qué sería la dignidad? La dignidad es el valor que la gente que vive en esta casa dá ou vê en este hogar. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, de personas que no quieren irse a casa. Y tanto puede ser los hijos, el marido o la esposa. Puede ser que no quiera ir a la casa porque, por ejemplo, para los hijos, los padres están en una crisis, ¿verdad? Están peleando mucho y los hijos no quieren estar en casa. Entonces, hace cualquier cosa para estar afuera. Buscam la casa de un amigo, buscam incluso actividades afuera. E pode ser também, por exemplo, o marido, que hace de todo para não estar em casa. Então, muitas vezes nós vamos a ver lugares onde se pratica futebol, por exemplo, lleno, e sempre a mesma pessoa que se vai várias vezes na semana. E la verdade que às vezes essa é uma forma de huir de sua casa, em las bodegas, que estão aí todos os dias. Essas são pessoas que muitas vezes, não é em todos os casos, verdade? Mas muitas vezes estão buscando excusas, estão buscando um refúgio para não estar em casa. E também pode ser a mamá, que está cansada, que se sente muitas vezes frustrada porque a gente não lhe ajuda, ou porque não é respeitada aí também, ou porque ela mesma não está logrando cuidar da casa como lhe gostaria. Então, esse lugar não é um lugar harmonioso para ela, não é um lugar agradável. Ela não quer estar aí, hace de todo para estar afuera, come afuera, quer comer, cenar afuera todos os dias ou buscar na casa de outras pessoas. Então, há vários motivos onde uma pessoa de tu família não quer estar em esta casa, verdade, que queremos transformar em um hogar. Se vamos a buscar em el dicionário o que significa dignidade, significa merecer reconhecimento graças a uma mudança de caráter e aparência. Então, quando queremos falar de hogar, nós falamos de princípios, de valores e falamos também da parte de organizar, de ordenar as coisas, de cuidado da casa e encontrar dentro desses princípios um propósito, porque muitas vezes, principalmente as mamás entendem isso, nós não queremos fazer as coisas da casa, estamos cansadas, ou há dias que não estás bem para ser, verdade? E não queres fazer simplesmente. E aí você tem que encontrar os princípios, os valores para encontrar a força, o amor que necessitas, que vem de Deus para cuidar desta casa, mesmo em los dias que vós não queres fazer. Então, foi assim que eu encontrei, verdade, este livro, e por isso eu queria compartilhar, porque eu sei que é algo que passa na vida de muitas mulheres. Muitas mulheres passam por essa situação, que sabem que é sua obrigação. Muitas vezes há mulheres que não têm nenhuma ajuda, eu digo assim, de conseguir uma pessoa para ajudar-te em casa no dia a dia, alguém que te ajude a cozinhar, ou alguém que te ajude a limpar a casa. Muitas vezes vós não tenéis condições de ter uma pessoa assim, ou vós realmente não te gusta ter uma pessoa, e muitas vezes está sola, assim, sobrecargada. A administração do hogar, por mais que a gente ajude, por mais que vós tenham uma pessoa ajudando em casa, a administração está sobre a mulher, verdade? Está sobre nós outras. É nossa função administrar, verdade? Se vamos a ver allá mais adelante, vamos entrar um pouco mais profundo nisso. A mulher de Provérbios, que é nossa referência, a verdade, mulher, ela administrava muitas coisas aí. Ela trabalhava, ela fazia as coisas da casa, ela tinha pessoas que ela tinha que administrar aí na casa. Nós administramos sempre o que compramos, o que gastamos em la casa, a comida que vamos a comer, se estamos alimentando bem, verdade, nossa família, se comem verduras, se comem frutas. Isso é uma responsabilidade que está sobre a mulher. Então, por mais que tenhamos muitas vezes muita ajuda de la família, de los hijos, del marido, que é meu caso, que me ajudam muito, igual a responsabilidade está sobre nós outros. Como dentro de todo, muitas vezes, um peso que é fazer coisas em la casa, como encontrar essa graça de Deus, e é entendendo esses princípios de la dignidade e de la santidade. Então, um hogar que tem dignidade, ele tem patrões de ordem e criatividade com características de amor, honestidade e lealdade. Então, essas são características que nós outras buscamos, em primeiro lugar, o amor, a honestidade e a lealdade. E isso se perde muitas vezes. A instituição criada por Deus, a primeira foi a família, e é onde é mais atacado hoje em dia, em todas as áreas, não digo somente como igreja, pero em las escolas, em todo, é a família. É romper a ideia de família que Deus derrou para nós outros.
E então, quando rompemos isso, rompemos com toda a base, verdade, da sociedade, porque a família, que não é solamente a família, seria essa base, verdade, esse hogar realmente, não é uma casa, senão esse hogar que nós outras criamos, essa é a base da sociedade. Quando na família tem problemas, ela cria mais problemas para a sociedade. E quando na família é uma família unida, em amor, em lealdade, em honestidade, pessoas que se ajudam, isso não quer dizer que não vamos a ter nenhum problema. Claro que toda família tem seus problemas, tem problemas às vezes com pessoas que usam drogas, problemas com vícios em geral, problemas de caráter, ou seja, por mais que uma mamá, por mais que um papá dê seu melhor em criar seus filhos, muitas vezes pode ter problemas aí. Às vezes é um embaraço na adolescência. Ou seja, tantas coisas, verdade? Milhares de coisas que podem passar, incluso parte financeira, verdade? Uma enfermidade. Muitas coisas podem passar. Então, não é que isso é assim, é uma promessa de que todo vai ser 100% bem. Pero se temos amor, honestidade e lealdade, logramos vencer qualquer desafio que venga a aparecer durante nossas vidas. E que seria a santidade? Quando falamos de santidade, imaginamos e pensamos já em Jesus, a santidade que ele nos deixou acá de exemplo quando ele esteve acá na terra. Pero em el hogar, es también eso, ¿verdad? Pero es un poquito más amplo en el sentido de que eu posso estar em santidade, pero quizá mi casa, verdade, eu não dejo ele a um ambiente de santidade, porque dejo que muitas coisas entrem que não deveriam estar. Então, há um filtro, verdade, que em geral também está principalmente pensando por la mamá, verdade, ou por la esposa. Isso, verdade, se filtrar lo que entra em nossas casas também nasce parte de la santidade de nosso hogar, verdade? É la pureza del coração em nossos propósitos. Então, a santidade em el hogar também, verdade, poderíamos dizer, por exemplo, quando vos vas a servir tu família, haciendo alguma coisa na casa e que teu coração esteja em isso, não é fácil. Eu justamente, esse é um livro que eu busquei muito, verdade, fui de trás e queria estudar e queria ter mais profundo, porque a mim me cuesta muito. Então, essa pureza del coração em servir, em cuidar dela casa, ou, por exemplo, ter uma pessoa que te ajudando, porque não necessariamente uma pessoa para ter um hogar, para cuidar deste hogar, sí ou sí tem que ser ela que hace as coisas. Às vezes é uma pessoa super atareada, uma empresária, ela não pode ser, mas vai ter outras pessoas. Então, essa integridade que passa por nós outras sempre, claro que também passa por nossos maridos. Aí os princípios que os hijos também sabem, está em la santidade de cada indivíduo em la casa, pero também em lo que há em tu casa, lo que vos deja entrar em tu casa. E não vai ser perfeito, pero nós outros sempre vamos a buscar, vamos a aprender, vamos a provar. Com os niños, por exemplo, às vezes eles querem ver alguma coisa que vos não está segura, se você pode mirar na película, alguma coisa assim, que sabes a permitir, depois vas a sentir que na casa parece que há algo, um peso espiritual, alguma coisa assim, vas a orar, vas a recomeçar. Então, verdade, muitas vezes temos que nos equivocar para entender o que estava bem, o que estava mal. E nossos hogares, eles têm dois baques, a devoção a Deus e a honraria a nossas pessoas, os seres que vivem na casa. Muitas vezes temos nossos parentes, às vezes não é solamente nosso marido e nossos filhos, então há todo um ambiente de indivíduos que estão na casa, incluso nossos animalitos. Então, é honrar, é cuidar, porque honrar muitas vezes é servir, é o básico. Eu sei que há muita gente, por exemplo, que não tem nem a costumbre, por também, porque a família não tem essa costumbre, então, pessoas que não abraçam muito, que não são muito de declarar palavras a sua família, verdade? Às vezes tem essa dificuldade por sua criação, que foi assim. Então, são pessoas que têm essa dificuldade de contato muitas vezes, mas é uma pessoa que serve todo o tempo, verdade? E é sua forma de demonstrar sua amor, entregando na roupa limpa, já planchada a seus filhos, ou deixando a casa lo mejor que ela pode, haciendo uma rica comida. Então, temos que também entender muitas vezes, porque às vezes miramos hacia afuera e quedamos sempre mirando, verdade, o pasto del vecino,
y pensamos, ah, pero esta mamá, sus hijos le abrazan, le besan, le tiram palavras. E às vezes queremos comparar, ¿verdad? Lo que há em los outros lugares e lo que há em nosso hogar. E justamente entramos outra vez allá em la parte de honestidade, lealdade e amor, porque é entender a história do papá, da mamá, pode ser de minha vida personal. Minha família, em minha infância, não tínhamos muito contato físico. Conforme eu fui crescendo, fui compreendendo a história, verdade, de minha mamá, com minha abuela, tudo que passaram e isso. Então, ela não recebeu isso, não sentia, não estranhava, porque não conheceu, porque seus padres eram mais também frios, mais duros, verdade, pessoas que eram buenas, ele cuidava muito bem de seus filhos, pero não tinha esse contato. Então, seguramente não tiveram também, não puderam fazer porque não conheciam. Minha mamá tampouco tuvo isso também, não isso com nós outros, verdade? E eu e minha irmã sem problemas disso, que hoje em dia nós outros hacemos isso. Por quê? Porque aprendimos, miramos em outros lugares e vimos que isso se poderia atrair. Então, se pode inspirar-se afuera e trazer coisas que vós não tuvo em tu casa, óbvio, pero muitas vezes é ir compreender o que passou, por exemplo, com tu mamá. Por que ela te hacía isso? Por que ela atua dessa forma? Entender a história do outro, verdade? E isso é amor. E assim também como com nossos maridos, muitas vezes, que vêm de uma outra cultura, verdade? E estavam acostumados com um cuidado, então se ligam em um matrimônio e têm que adaptar-se. Então, esse amor, essa lealdade, essa honestidade, é de falar a verdade para um de forma tranquila. Muitas vezes não vai ser tranquila nas primeiras vezes, e depois vocês vão encontrando o equilíbrio e conseguir entender o que há por detrás de algumas atitudes. Isso nos ajuda, ¿verdad?, a manter a santidade do hogar. Então, isso é muito importante também. E depois, aí acá uma frase que me gusta muito, que são uns pontitos. Ela hablava de Titus, que é a escritora deste livro, que diz assim: el hogar es el santuário em que la alma es recargada, renovada, refrescada e restaurada. Então, por isso que quando nossa casa não nos traz isso, nosso hogar, verdade, não traz isso, uno não quer estar, não quer huir desta casa, e muitas vezes, inclusive, há pessoas que huem na igreja, verdade? Então, a pessoa, às vezes, inconsciente, não entende muito bem porque quer participar de todas as atividades da igreja para não estar na casa, porque às vezes lá em la casa não recarga sua energia. Porque às vezes nem é por peleia e nada, pero a casa está desordenada, ou a casa tem muitas coisas que já não são utilizadas, e então a casa é assim como o ambiente um pouco sucio, assim, verdade? Incluso às vezes visual, está limpo, pero visualmente é uma casa que tem muita coisa. A pessoa então se não é renovada, muitas vezes são detalhes que poderiam ser melhorados e não nos damos conta. Então, a gente que está super involucrada na igreja, que às vezes necessita parar e ver se qual é o motivo de todos os dias estar aí, porque isso também às vezes temos que encontrar um equilíbrio. Há que ter nosso tempo para fazer todas nossas atividades, porque sabemos que como mulheres, verdade, nós outras hoje em dia estudamos, buscamos o ensino superior, nós outras temos uma carreira profissional, às vezes estamos iniciando, muitas vezes temos nosso próprio negócio, e então temos atividades afuera, mas há que encontrar um equilíbrio, porque também temos que estar cumprindo nossas funções em casa, que não é limpiando a casa, só cocinando, é estar na casa e criar este ambiente. Estando ou não estando na casa, porque às vezes, como eu disse, vós podeis não estar na casa e igual criar esse ambiente administrando bem as coisas. Então, há que sempre cuidar. Se vós nunca está em tua casa, é porque realmente está em uma fase, em um período de tua vida que não tenés esse tempo para estar aí, ou vós estás huyendo. O sea, nunca quer estar em tua casa, nunca quer cozinhar, nunca quer ser nada, ou não quer ir a tua casa porque está assim um desastre aí, tua habitação, tu roupeiro e tudo isso. Então, temos que repensar. E eu hablo isso com muita autoridade, porque eu já passei por todas as coisas, verdade? Eu já vivi com meus padres, eu já vivi sola por um período grande,
e depois me casei, já tenho meus filhos, já tive momentos onde personas, minha pastora teve que vir ajudar-me na casa, mostrar-me pontos débiles que eu necessitava, aprender um pouco mais, verdade, como organizar as coisas, como limpar, como arreglar, porque às vezes nós outros não sabemos. Como eu disse no primeiro vídeo, eu não sabia essas coisas. E eu tive que aprender. Então, há que buscar essas informações para criar um ambiente onde uno llega e tem sua alma recargada, renovada, refrescada e restaurada. Em tu casa é assim? Quando vos llega, vos te sentís renovada ou não? Então, se não te sentís assim, tenéis que seguir acá vendo nossos vídeos, vendo, verdade, esses devocionais. E também te invito, verdade, que puedas buscar este livro de la experiência del hogar, esse está em português, pero buscar um pouco mais desse material para estar indo mais profundo e conhecendo um pouco mais sobre isso, transformando tu casa, independente de como seja tu casa, se já és uma mansão, se já és na casa de tus sueños, ou se és primeiro és uma casa onde todavia não és o lugar onde vos gostarias de estar, pero podes transformar esse lugar em el mejor lugar para estar mientras não llega em tu sueño. Então, é muito importante ter isso em conta. Nos vemos em no próximo vídeo.